Familiar, tema abortamentos. Dessa vez, a pedido do nosso cliente, nós vamos olhar para os abortamentos existentes no sistema familiar do seu esposo. Nós vamos analisar o nível do esposo, ou seja, eventuais abortamentos que foram praticados ou recebidos, ou acontecidos, perdas gestacionais do esposo e de suas companheira ou companheiras anteriores. Entrada da cliente no campo. A nossa cliente, ela vem já no movimento de amor interrompido na primeiríssima infância, né? A gente diria que ela tem assim, uma corda invisível, né? Que a liga a liga a eventos do passado. Parei aqui para ver. Agora ela entra a esfera paterna, sempre muito torturada, sempre muito aprisionada, como quem faz um movimento de libertação, mas ela não consegue sair. Culpa. Ela sente uma culpa muito grande em relação ao pai. Ela é traída por todos os lados, né, gente? Ela é atacada por trás, atacada pela frente. Como se ela estivesse ali dizendo um grande não para o pai, né? E o fluxo de vida dela vai se fechando. O fluxo de vida dela se fecha, né? Porque a gente é metade metade pai, metade mãe. E aí quando a gente diz não a um deles, o nosso fluxo de vida vai se fechando pelo amor interrompido que a gente viu. O que é amor interrompido? É fluxo do amor interrompido. Quando acontece alguma situação em que a criança esperava ser resgatada, esperava que o pai, normalmente a mãe, viessem em busca dela, em socorro dela,
e essa mãe não vem, essa mãe não chega, a criança vai criando barreiras, né? A gente, em alinhamento, em arqueologia das emoções, o trabalho do Dr. Bradley Nelson, ele fala de muro do coração. Muro do coração. Criando barreiras emocionais, né? Vai emplastando, né? Sentimentos ficam colados, né? Aquela energia daquele sentimento não vivido, não fluido, fica no corpo da gente. Falando no muro do coração, eu senti exatamente isso. Um aperto assim no peito, como se tivesse exatamente um muro, né? Ai, meu Deus. Colocando o esposo no campo, né? Vi que o esposo entra no campo, ele é uma criança, né? Ele é um boneco grande, mas ele é uma criança. Que eu não quero mexer para não interferir aqui no movimento, mas depois eu vou mostrar. E ele vem em direção a ela, aparentemente é um amor muito lindo, né? Só que não, ele vem, na verdade, ele vem como se fosse um assédio, né? Ele vem cutucando ela, não sei se vocês observaram ali no movimento inicial. Ele vem dando uma marrada assim nela, como se fosse um touro bravo, que aparentemente é uma... Ele vem para ela, né? Se dirige a ela, só que a forma como ele chega até ela é uma forma muito rude, muito rude. E ela também não tá disponível para ele não, porque olha lá, ela olha aqui, ó. Ela tá muito presa nessas questões do pai, ó. Ela olha aqui, ó, do pai que já se foi. Então ela entra em contato com o marido, olha assim, mas não está disponível meio de verdade para ele. É um casamento com muito choro. Ela tá... Observa ali atrás aquela espada que está nas costas dela, cai água, né? Como se ela estivesse se esvaindo em lágrimas nesse casamento. E é um peso, ela está desproporcional ali. Deixa eu ver se eles pararam para poder suspender aqui, para não interferir no movimento. Não sei se dá para ver. Que olha como a parte de trás é mais afundada. Ela como se o casamento, na verdade, fosse um peso para ela. Ela
Aparece até aquelas mulheres pré-históricas que eram arrastadas pelo cabelo pelo marido. Acaba olhando para essa representante aqui, porque a mulher mesmo não dá bola para ele não, tá? Ela tá aqui, ó, conectada com o pai. Se ela dissesse aqui pro marido, ai, cresce para depois a gente começar a conversar. Cresce primeiro. Tem muito arrependimento na relação da cliente com esse pai, né? Como se ela estivesse ali parada, batendo naquela estação, né? Presa ali, você vê que o movimento dela é preso. Como se tivesse alguém segurando assim na frente, que ela vira para um lado, vira para o outro, mas dali ela não se solta. Então vamos colocar no campo essa representante como a primeira esposa do marido.
com essa primeira esposa também é bem conflituosa, né? É sexualizada, conflituosa. E ela também é infantil, tá? Ela também é criança. Essa primeira esposa também é uma criança. Não criança na idade, tá? Pelo amor de Deus. É criança no sentido de que é indisponível para um relacionamento por ser infantilizada. Ela é infantilizada, é a verdade. Vamos colocar no campo um aborto da nossa cliente, aborto espontâneo. Esse aborto espontâneo da cliente, como se ele fizesse parte da bagagem emocional do marido dela. Ela carrega a bagagem emocional. E esse bebê também faz parte disso. Que ele leve lá, ele não leva nada. Para ele nada pega. Mas ela que vai carregando aqui essa ex. É como se ele tivesse os compromissos e ele deixa tudo com ela. Melhor, ela assume todos os compromissos dele. A ex-mulher olha pra ela, tá aqui, putz, tá com o olhar aqui cravado na nuca dela, hein? O marido, ele é muito... Ele não pega os compromissos, ele não assume os compromissos dele. Ele não é assumido, vamos dizer assim. E o filho que ela perde, né? É como se fosse parte da bagagem emocional do marido que ela carrega com ela. Tipo assim, eu já carrego tanta coisa, não me custa nada carregar a tua bagagem também, já que você não vai levar, você não vai olhar para isso. Será que ele olha?
Ou será que não? Aí ele olha, hein? Agora ele se abriu para olhar pro filho deles, que ele nunca tinha... o marido nunca tinha percebido que ele tinha perdido um filho. Ele nunca levou esse filho em consideração. Ele também olha pro pai. Ele não está disponível aqui para a ex-esposa, nem para o filho perdido, né, para o bebê que a esposa atual perdeu, porque ele está olhando para o pai, ele também está perdido aqui. Uma lealdade aqui com o pai. Ele não se permite viver porque ele, na cabeça dele, acha que o pai teve a vida abreviada por causa dos aborrecimentos que ele lhe causou. Como esse marido tinha muitas questões, né? Aqui a gente é uma análise intrapsíquica, tá? Não estamos nem no campo sistêmico. Como esse marido tinha muitas questões em relação ao pai, e ele tem quase que uma certeza, né, de que ele foi o responsável pela morte do pai, ele nem queria olhar, ele não queria ter filhos, não queria olhar para os filhos. Ele acha que ele não seria capaz de ser um bom pai, porque ele julga o pai, né? Acho que o pai dele também não foi um bom pai. Sinto um sono, gente. Parece que eu vou cair aqui. É a força que o marido faz para não ver as coisas, para estar dormindo. Ai, perdão, eu nem consigo manter meu olho aberto. Que ele fica preso aqui, ó. Essa lealdade aqui com o pai. Embora que ele também não olhe para o pai. Vamos fugir para outro lugar, baby. Vamos fugir. Estou cansado de esperar que você me carregue.
preciso que ele olhe para isso. Mas ele chama os ex-relacionamentos diz que elas estão mortas para ele, né? Que é mais ou menos como ele também se sente morto. Então, nós vamos colocar aqui uma criança que teria sido filho de um relacionamento anterior dele. Vamos colocar uma namorada anterior que seria a mãe dessas crianças. O cliente informa que houve mais um. Cliente chora aqui porque fala real da cliente depois a gente vai reformular essa frase, tá? Porque tem ela, claro, contém um julgamento inevitável, né, diante dessa cena, tipo, eles aqui eram a verdadeira família, olha que família bonita que eles formariam. Por que eles foram? Por que abriram mão dos filhos?
que eles abriram mão desses filhos. Ai, gente, me deu até calor. É a cliente muito ressentida porque ela fala assim: ele olha pros dela, mas ele não olha pro meu filho. E aí a gente fala pra cliente: nem você. Você também não olha pro seu filho. Nem você. Ai, gente, deu um calor aqui, pelo amor de Deus. E aí, observa aqui que ela entrou, ó, como se fosse um espelho da mãe dos filhos da ex-companheira, né? Mãe dos filhos do marido que foram abortados. Como se uma fosse o oposto da outra. Elas são conectadas, né? Assim, é como se fosse o contrário da outra, o oposto da outra. Palavra não é o oposto que eu quero falar, o complemento. Elas, uma é o complemento da outra. É como se a cliente estivesse vivendo as dores dessa mãe que abortou os filhos. Olha, me deu uma dor de cabeça aqui, muito aqui na têmpora. Aí vocês observam que entre o marido e a minha cliente, olha quanta gente tem entre esse casal. Tem 3 crianças, tem a ex-mulher, ainda atrás dele tem, assombrando ele, tem a mãe dos filhos dele.
é um casamento de muita gente, né? E a cliente sente de alguma forma que ela chora a dor desta mãe que tirou os filhos. E a cliente, ela se arrepende. Ela fala aqui, ó: eu sinto muito ter julgado você. Eu tenho muita raiva de mães que tiram os filhos. Eu tenho essa mania de julgar as pessoas. Ela fala aqui pra ela aqui, ó: eu sinto muito, eu vejo você, eu sinto a sua dor. Você também estava fora do seu lugar. Você também tinha que dar conta de muita coisa que não era sua. Eu sou você. A sua dor também me dói. E eu até fico feliz, porque o meu filho foi Deus que levou. Eu não contribuí explicitamente para isso. Então a sua dor é muito maior que a minha. E eu sinto muito por ela. Fala pro marido: marido, eu sinto muito que você não consiga honrar o seu pai de uma forma positiva. Eu sinto muito que você se culpe pela morte de seu pai. Nós não somos responsáveis pelas escolhas alheias. A sua dor dói em mim. A sua bagagem emocional eu que carrego. Eu carrego todos os seus filhos, não apenas o meu. Eu carrego o ignorar que você tem pelas suas ex. Tudo isso reverbera na nossa relação. Eu carrego a tristeza não apenas pela morte de um, mas pela morte de todos. Todos os seus filhos também são meus. Todos os seus filhos também poderiam ser meus. E eu choro a dor da perda de todos eles, como se eles realmente tivessem saído de mim.
mente de colocar mais um bebê. Vou colocar aqui porque a gente não sabe se houve essa presença. Todos olham para esse bebê, né? E o marido fala: no meu coração, eu gostaria de ter tido filhos. Eu sempre gostei de ter tido filhos. Como é que é? Eu gostaria de ter tido filhos no meu coração. Mas eu tive medo de ter filhos para que eles não me julgassem como eu julgava meu pai. No meu coração, eu sempre gostaria de ter tido filhos. Eu sei que gostaria de ter tido filhos. Que ficou uma arrumação interessante, né? As mulheres, né, juntas, os filhos todos juntos, irmãozinhos todos juntos. E o pai, pela primeira vez, ele consegue olhar para eles todos. O marido fala para os filhos: meus filhos, pela primeira vez eu vejo vocês. Pela primeira vez eu dou de fato um lugar para todos vocês no meu coração. Embora nada que eu faça vai trazer a vida de vocês de volta, eu agora trago vocês junto comigo no meu coração. A vida que foi tirada
não volta. Mas agora vocês pertencem. Vocês são os meus filhos e eu sou o papai de vocês, de todos vocês. E agora a cliente também olha para o filho dela. E ela fala: meu filho, eu vejo você. Eu sempre dei um lugar para você no meu coração, embora muitas vezes eu não fale sobre você. A sua perda me marcou muito. A minha vida toda foi pro buraco depois que você saiu de mim. É uma culpa, é uma punição que eu me dou por não ter conseguido desempenhar o meu papel principal. Que bom que agora você está junto com os seus irmãos. Todos vocês pertencem no meu coração, você e os seus irmãos. E eu dou um bom lugar para as ex-esposas do seu papai, para as mães dos seus irmãos, para a mãe dos seus irmãos e para a outra esposa do seu pai. Todas elas vieram antes e eu agradeço a todas elas pelo papel que desempenharam na vida. Hoje eu deixo vocês, minhas antecessoras, no pedestal em que vocês devem estar, e eu me coloco humildemente como a terceira, como a que veio por último. E eu peço a vocês que me olhem com carinho se eu não carregar as dores de vocês, porque eu já tenho as minhas próprias dores para carregar. Vocês vieram antes. Vocês são hierarquicamente maiores do que eu. Vocês podem carregar as dores de vocês e eu carrego as minhas. Eu hoje deixo o meu filho junto com o seu papai. Meu filho, você é o meu filho e eu sou a sua mamãe. Você é o filho certo para mim, mesmo que você não tenha ficado, e eu sou a mamãe certa para você. E eu fico um pouquinho mais por aqui, em sua honra, em sua homenagem. Embora aqui eu não te deva honra, mas eu honro a sua existência, porque você saiu de dentro de mim para a eternidade. Foi uma honra ser sua mãe. É uma honra ser sua mãe. Mas agora eu deixo você um pouquinho com o seu papai e com os seus irmãozinhos.
Meu marido, eu lamento muito não ter estado disponível para você. Eu lamento muito que o nosso filho não tenha ficado. Eu sinto também que você queira ir junto com ele e com o seu pai. Eu sinto muito que você queira ir junto com seus filhos e com o seu pai. Mas eu aceito a sua decisão. Eu vejo você. Eu vejo a sua dor. Eu aceito tudo como é. Eu aceito todas as suas decisões. Hoje eu trago o meu pai para junto de mim. E eu peço a você que aceite o seu pai junto de você. Ele está no meio de nós, sempre. Ele é grande, você é pequeno. Você pode descansar porque você tem pai. Agora você pode descansar porque agora você tem pai. Agora você pode voltar a seu tamanho porque você tem pai. Agora nós dois temos pai. Agora nós podemos estar disponíveis para olhar um para o outro. Mesmo que a gente ainda não esteja muito próximo. Mesmo que a sua bagagem emocional ainda seja muito grande. Hoje você carrega os seus filhos junto a você. Todos eles. E
hoje você reencontra o seu pai. O seu pai e os seus filhos. E eu dou um lugar a todos vocês no meu coração.